nós damos continuidade ao nosso assunto sobre a escola de sabedoria. Nós começamos na semana passada esse tema, a escola de sabedoria. O som tá bom, gente? Está meio alto, né? Tá achando? A nossa escola de sabedoria, vou dar um pouquinho mais de protetor, por favor. E nós começamos a falar sobre aquilo que nós precisamos aprender na palavra, né, que vai nos direcionar para a nossa vida, vai nos dar, nos ensinar a tomar decisões corretas, a ter discernimento, a poder sermos prudentes em tudo que nós fazemos. Né? Então, obrigado. Então, nós começamos a partir da semana passada, né, essa palavra, essa série sobre a escola de sabedoria. Nós demos início a um assunto sobre como tomar decisões sábias, né? Como tomar decisões sábias segundo a palavra de Deus. Quem se abriu comigo em Provérbios capítulo 4, versículo 5 e 7. Provérbios 4, versículos 5 e 7. Diz assim, olha: procure obter sabedoria e entendimento. Não esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquira e use tudo que você possui para adquirir entendimento. Né? Então, o princípio da sabedoria é: adquira e use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, a sabedoria é a coisa mais importante. Nós precisamos investir tudo o que temos em sabedoria, porque é ela que vai nos direcionar para a vida, é ela que vai nos conduzir, é ela que vai nos fazer prosperar, que vai trazer felicidade, alegria, é através da sabedoria. E para alcançar a sabedoria e o conhecimento, o primeiro passo é você temer a Deus, é o temor do Senhor. Diz lá em Salmo 111, versículo 10, Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio, digo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus, é considerar o que diz a palavra do Senhor, é respeitar o Senhor, é você dar crédito, é você obedecer a palavra de Deus. Então, se você quer adquirir sabedoria, a primeira coisa que você tem que fazer é você considerar a palavra de Deus, é obedecer, é dar crédito, né? É você ter respeito por aquilo que diz a palavra de Deus. É o princípio de toda sabedoria. Então, invista tudo nisso. A sabedoria é a capacidade para fazer boas escolhas e distinguir o que é bom daquilo que é ruim. A diferença do conhecimento da sabedoria é justamente isso. A sabedoria, ela te mostra, ela te instrui, ela te dá a capacidade de você saber discernir o certo e o errado. Uma pessoa pode ter muito conhecimento, mas não tem sabedoria. A sabedoria é a aplicação correta daquilo que eu sei. É você saber aplicar de forma sábia, com bom senso, aquilo que você sabe, o conhecimento que você tem. Então, todos nós precisamos de sabedoria na nossa vida. Todos nós precisamos ter discernimento e sabedoria na nossa vida. Bispo, e o que a sabedoria pode fazer na vida de uma pessoa? A sabedoria, ela pode ajudar a pessoa a tomar decisões acertadas, que é o que eu comecei a falar na semana passada. A não falar de forma precipitada. A orientar a pessoa a se desviar do mal, a agir com prudência. Ele não será enganado e nem dominado pelos seus sentimentos. A sabedoria, ela traz prosperidade para a vida de uma pessoa. A pessoa terá mais discernimento. Com a sabedoria, você passa a enxergar aquilo que muitas vezes as outras pessoas não enxergam. Então, olha, quantos benefícios que uma pessoa que é dirigido pela sabedoria, ela tem. Ele passa a ter um entendimento e uma capacidade de discernimento maior do que as outras pessoas.
Então, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que tememos a Deus, que consideramos a palavra do Senhor, nós temos uma capacidade maior de discernimento, de entendimento, de sermos mais prudentes, né? De agirmos e tomarmos decisões corretas. Então, olha a importância, amados, de nós sermos pessoas sábias, de buscarmos e investirmos na sabedoria. Os Estados Unidos investem em conhecimento, né? Quanto dinheiro que é investido nos Estados Unidos, né? Na China, em conhecimento. Mas pouco se investe em sabedoria. Por isso, muitas vezes, eles criam coisas, eles inventam coisas maravilhosas, mas às vezes aquilo mesmo que eles criam, eles destroem o próprio ser humano, prejudicam a si mesmo. Porque eles têm conhecimento, eles criam coisas, né? Eles têm essa capacidade, mas não têm sabedoria para saber usar aquele conhecimento de forma correta para o seu próprio benefício. Então, ter sabedoria, agir com sabedoria, né? Nós estamos aprendendo nessa escola de sabedoria, é a coisa mais importante para a nossa vida. Por isso, amados, que a sabedoria é a coisa mais importante da vida. E você deve buscá-lo com tudo aquilo que você tem. Você não pode desperdiçar tempo, meu amado. Você precisa buscar a sabedoria com tudo o que você tem, com a sua força, com a sua capacidade, né? Com toda a sua energia. Investir dinheiro para adquirir sabedoria. Porque é a coisa mais importante que diz ali o sábio no livro de Salomão. Então, a sabedoria é o poder de avaliação certa em qualquer situação. É saber pensar, falar e agir acertadamente. Quantos querem tomar decisões sábias na sua vida? Digam amém. Então nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos buscar sabedoria para tomar decisões sábias na nossa vida. Sem a sabedoria, os homens fazem escolhas que trazem pobreza e até mesmo morte para as suas vidas. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, Provérbios 14, versículo 12, diz assim, olha: há caminhos que parecem reto ao homem, mas o final conduz à morte. Então você entende, muitas vezes nós, apoiados na nossa própria capacidade, né, confiando em nós mesmos, nós às vezes tomamos decisões e entramos por caminhos que, a princípio, parecem ser caminhos bons, mas no final são caminhos de morte. Então é a sabedoria que vai te conduzir no caminho que vai trazer prosperidade, felicidade, e não te levar a caminhos de morte, quando nós não agimos pela sabedoria. Então, o primeiro degrau da sabedoria é a humildade. É você estar pronto e disponível para o aprendizado. Primeiro degrau da sabedoria é a humildade. Porque muitas vezes, quando nós somos muitas vezes orgulhosos, né, nós não consideramos o que Deus diz. Nós dizemos assim, não, eu sei o que fazer. Eu sei como agir, né? Eu não sou bobo. Eu já sou adulto, eu já sei como agir. E muitas vezes, por orgulho, por falta de humildade, nós não tomamos as decisões corretas. Nós não agimos certos. Então, o primeiro degrau da sabedoria se chama humildade, que é você estar pronto e disponível ao aprendizado, à repreensão, à instrução do Senhor na nossa vida. Em Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim, olha, Tiago 3, 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele pergunta. Que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade. Diga humildade. Que provém da sabedoria. Então, quem é sábio de entendimento em vocês, ele tem que demonstrar pelo bom procedimento de humildade, que provém da sabedoria. Então, toda pessoa humilde, toda pessoa sábia, ele é uma pessoa humilde, porque ele está sempre pronto a ouvir, a aprender, a receber a repreensão, a correção.
Então tem que ter humildade. O caminho para a sabedoria é um caminho de humildade, e não de resistência e não de orgulho, né? A própria palavra diz assim, né? Que ele quer nos dar a instrução e o entendimento, mas não seja como a mula, que precisa de freio e de cabresto, né? Para puxar você, porque às vezes você está querendo ir para o caminho errado. Então, muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos nos apoiar na nossa própria capacidade e no nosso próprio entendimento. E não buscar a direção, e não buscar o entendimento que vem de Deus. Então, quem é sábio, ele tem que demonstrar com um procedimento de humildade. De humildade, diz a palavra do Senhor aqui. Então, nós começamos a nossa escola de sabedoria na semana passada, falando sobre sabedoria para tomar decisões, ou decidindo poderosamente. Porque as nossas decisões, elas são algo muito poderoso na nossa vida. As nossas decisões é algo muito poderoso na nossa vida. E tudo o que você é hoje, tudo que eu sou hoje, que você é hoje, é resultado das suas decisões. Das decisões que você tomou ao longo da sua vida, ou que você deixou mesmo de tomar. Simples assim. O que você é hoje, Marcos, é resultado das decisões que você tomou ao longo da sua vida, ou deixou de tomar. Então isso se chama autorresponsabilidade. Isso se chama clareza, é você ter clareza de que você é o que você decidiu até hoje. Você é o resultado das suas decisões. Ainda que muitas coisas interfiram nas nossas decisões, mas é você que decidiu estar onde está. É você quem decidiu. Então a gente precisa ter muita clareza, gente. Sabe por quê? Porque senão a gente fica tentando achar culpado para os nossos resultados. Nós ficamos sempre querendo buscar, sabe, uma justificativa para dizer que nós estamos assim por causa disso ou daquilo, e não é. Nós estamos do jeito que estamos, nós temos o resultado que nós temos, porque nós decidimos lá atrás. E por isso nós estamos assim. Então as decisões são algo muito poderoso na nossa vida. Elas podem nos levar ao sucesso e podem nos levar ao fracasso. Podem nos levar à alegria ou podem nos levar à tristeza. São as decisões que nós tomamos. Por isso que eu comecei a nossa escola de sabedoria falando sobre decidindo de forma poderosa, ou como tomar decisões poderosas. Então isso é a mais pura verdade, amados. Nós temos que ter essa responsabilidade que nós somos aquilo que nós decidimos ser. E é claro que muitos fatores influenciam as nossas decisões, mas a capacidade de decidir está em suas mãos. A capacidade de decidir está em suas mãos. Imagine bem, gente, duas pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades, que passaram pelos mesmos problemas, mas uma pessoa é uma pessoa feliz, é uma pessoa próspera, é uma pessoa de sucesso. E a outra pessoa é uma pessoa fracassada, é uma pessoa que não tem alegria, que não tem felicidade. Os mesmos problemas e as mesmas dificuldades. O que fez a diferença? A decisão daquela pessoa. A decisão que ela tomou. Se a gente pegar, por exemplo, a vida de José, né? José, que é filho de Jacó. José foi traído pelos seus irmãos, José foi humilhado, José foi vendido, José foi colocado numa cadeia. Eles tentaram extorquir José de todas as formas, né? Imagine uma outra pessoa, né, numa mesma situação dessa. José ele tomou a decisão correta. Qual foi? Obedecer e dar ouvidos àquilo que Deus, a instrução do Senhor. Ele não guardou mágoa, não guardou ressentimento, ele perdoou os seus ofensores, ele tomou a decisão correta. Mas uma mesma pessoa, talvez que você até conheça essa pessoa, pode estar numa condição, sabe de quê? Pode estar nas ruas. Por quê? Porque ele foi traído por alguém que o amava. E aí ele decidiu, decidiu não ouvir a voz de Deus e ser levado pelos seus sentimentos. Então, duas pessoas com a mesma situação, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, podem estar com resultados diferentes. Por quê? Porque tomaram decisões diferentes. Tomaram decisões diferentes. Então, olha quanto é importante isso, amados.
José tomou a decisão de perdoar, José tomou a decisão de não revidar o mal que recebeu, ele mesmo diz isso lá na palavra do Senhor, de não revidar o mal que recebeu dos seus irmãos. José decidiu ser correto e verdadeiro, de não corromper o seu caráter. Ele tomou várias decisões na sua vida. Por isso ele foi colocado numa posição de autoridade, por isso ele prosperou, por isso ele se tornou um dos homens mais poderosos da sua época. Porque as suas decisões foram decisões que consideraram o que Deus disse. Foram decisões poderosas, foram decisões sábias. Então, eu quero, durante essas mensagens de sabedoria, eu quero pedir a Deus que esteja te dando, abrindo o seu entendimento para isso, né? Que o seu sucesso, a sua alegria, a prosperidade da sua vida está nas decisões que você toma todos os dias. Então, o que faz a diferença na nossa vida são as decisões que nós tomamos. Então, boas decisões são aquelas pautadas na sabedoria. Diga isso comigo, boas decisões são aquelas pautadas na sabedoria. E a fonte da sabedoria está onde, amados? Em Deus e em sua palavra. Em Provérbios capítulo 2, versículo 6, Provérbios 2, versículo 6. Olha só. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria. Então a fonte da sabedoria é Deus, é a sua palavra. E da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A fonte da sabedoria é Deus. Então, se eu quero tomar decisões certas na minha vida, decisões acertadas, eu tenho que ir na fonte. Qual é a fonte de sabedoria? A fonte da sabedoria é Deus. Provérbios 1,7 diz assim, Provérbios 1,7. A primeira parte diz assim, olha, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, temer a Deus é considerar, é obedecer, é você dar crédito ao que Deus está falando. Aí diz a parte B, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas aquele que é insensato, aquele que é tolo, ele despreza a sabedoria e despreza a instrução. Aquele que é tolo, ele não considera. Ele segue o seu próprio caminho, ele segue a sua própria vontade. Ele segue aquilo que ele acha que é certo, né? Confia em si mesmo. Então preste bem atenção, amado, na parte B do versículo, né? Os que desprezam a sabedoria e a instrução são insensatos. São insensatos. Então, a primeira coisa importante, queria que você anotasse aí, eu falei isso na semana passada, mas eu quero trazer aqui para que você possa entender isso de forma bem clara. A primeira coisa importante para que você possa tomar decisões sábias e decisões poderosas. Primeira coisa, anote aí. As minhas decisões devem sempre considerar a instrução de Deus revelada em sua palavra. Primeira coisa. Toda decisão que eu tomo, ela tem que considerar a instrução de Deus revelada na sua palavra. Em Provérbios 3, 5 e 6 diz assim, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, a primeira coisa para que eu tome decisões corretas é justamente considerar a instrução de Deus revelada em sua palavra. Irmãos, na palavra de Deus existe instrução para todas as coisas importantes da vida. Por que eu estou frisando importantes? São as coisas importantes da nossa vida. Porque tem decisões que não são decisões importantes. Você comprar uma roupa, você comprar um celular, você, comprar um carro, isso não são decisões importantes, são decisões que você toma no seu dia a dia. Mas as decisões mais importantes da sua vida, todas elas, existe uma direção e uma instrução do Senhor. Se é para o casamento, se é para uma sociedade que você vai fazer, se é em relação à sua saúde, se é em relação às amizades que você tem, todas decisões importantes na sua vida, elas têm
um princípio que está na palavra de Deus. Então, na palavra de Deus existe instrução para todas as coisas importantes na vida. E em suas decisões, você deve sempre se perguntar: o que a palavra de Deus me orienta a respeito disso? Está me entendendo? Em todas as suas decisões, você precisa perguntar assim: o que a palavra de Deus me orienta a respeito disso? Você tem que buscar a instrução na palavra de Deus. A palavra, amados, ela tem que ser o seu apoio, ela tem que ser o seu estribo, né? A palavra de Deus: não confie em si mesmo, confia no Senhor, e Ele endireitará as suas veredas. Então a palavra tem que ser o seu apoio, tem que ser o seu estribo. E muitas decisões erradas na vida, elas acontecem porque nós não consideramos o que diz a palavra de Deus. A palavra diz para que eu perdoe, a palavra diz, por exemplo, que eu preciso perdoar os meus ofensores, perdoar as pessoas que me fizeram mal, e aí eu resolvo não perdoar, eu resolvo guardar mágoa, eu resolvo tomar a atitude de guardar aquele ressentimento no meu coração. Então eu estou desobedecendo a instrução do Senhor. Então, quando eu desobedeço a instrução do Senhor, eu estou sendo insensato, eu estou sendo louco quando eu desobedeço a instrução do Senhor. Então, a palavra, ela tem que ser a sua direção, você tem que considerar o que diz a palavra de Deus. A primeira coisa importante é essa: toda decisão precisa passar pelo filtro da palavra de Deus. Você tem que olhar para a palavra e perguntar assim: essa decisão que eu estou tomando, ela está de acordo com a palavra de Deus? Se não tiver, não tome essa decisão. O segundo princípio para tomar decisões poderosas e boas decisões: buscar conselho com pessoas sábias. Buscar conselhos com pessoas sábias. Provérbios capítulo 15, 22 diz assim, Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Eu quero lembrar uma coisa para os irmãos aqui: conselho não é opinião. Diga comigo: conselho não é opinião. Opinião qualquer um pode dar. Está cheio de gente com muito boa intenção dando opinião. Conselho você busca com pessoas sábias, com pessoas experientes, com pessoas que têm expertise, com pessoas que têm sucesso na sua área de atuação. Esses são conselhos sábios que você busca, né? Não opinião com qualquer um. Tem muito casal que vai conversar com outros casais que estão com a vida toda atrapalhada e vão buscar conselho com esses casais. E sabe o que esses casais vão trazer para você? Uma opinião, vão te dar uma opinião. E de repente não é nem aquilo que eles estão fazendo. Então, conselhos você precisa buscar com pessoas experientes, com pessoas sábias, com pessoas que têm experiência. Conselhos se buscam com pessoas sábias, né? Não é apenas uma opinião. Então, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, em Provérbios capítulo 15, 22, nós lemos, né? Provérbios 19, 20. 19 e 20. Ouça conselhos e aceite instrução, e no fim você será sábio. Então, o conselho é o que te dá direção, é o que te orienta. Instrução é o ensino, é o aprendizado. Instrução é o treinamento que você recebe, que são coisas diferentes, né? Então, ele diz assim, olha, ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. E você sabe que a gente tem muita dificuldade, amados, muitas vezes, de ouvir conselhos, de buscar conselhos. Por quê? Nós somos orgulhosos. Quanto mais velho o camarada vai ficando, mais cabeça dura ele fica. Mais ele se acha senhor de si. Mais ele acha que não precisa de ajuda, que não precisa de instrução. Quanto mais velhos nós tornamos, né, nós achamos que não precisamos de instrução. Então, o sábio, amados, como diz a palavra aqui, pode de novo, em Provérbios 19, 20, né? Muitos planos fracassam por falta de instrução. Ouça os conselhos e aceite instrução, e no fim você será mais sábio. Então, muitos planos da nossa vida. Imagina, por exemplo, pensa aí com você. Quantos projetos que você fez e você não buscou
conselho com alguém que tem experiência, com alguém sábio e que não deu certo? Pensa aí na sua vida financeira. Pensa aí na sua vida conjugal. Pensa aí relacionado aos relacionamentos, no que diz respeito aos relacionamentos que você tem. Quantas decisões que você tomou na sua vida, quantos planos, quantos projetos você fez que não deram certo, sabe por quê? Porque você não procurou alguém para se aconselhar. Na vida financeira, então, amados, isso é direto. Porque muitas vezes na vida financeira, sabe o que a gente faz? A gente vai fazendo do jeito que a gente acha que é. Ah, meu pai fazia assim, eu estou fazendo com meu pai. Você não busca a orientação com um especialista, com uma pessoa que é boa em finanças, com uma pessoa que sabe fazer um projeto de vida financeiro. Por isso nós nos estrepamos o tempo todo, porque nós não buscamos conselho. Nós queremos agir conforme aquilo que nós achamos que é certo. Então, sem conselhos, os projetos fracassam. Quantos projetos fracassados que nós temos porque não buscamos conselhos com as pessoas corretas? Quantos projetos, quantos planos poderiam ter dado certo? Se nós tivéssemos a humildade, por isso que eu disse que o caminho da humildade começa com o primeiro degrau, o caminho da sabedoria, o primeiro degrau é a humildade. Para você reconhecer assim, olha, eu não sei, eu preciso buscar alguém que me ajude. Eu preciso me aconselhar com alguém, né? E muitas vezes essa pessoa que você vai se aconselhar não é nem o seu pai em algumas áreas. Às vezes em algumas áreas o seu pai pode te aconselhar sim. Mas nem todas as áreas, por exemplo, você tem capacidade. A gente tem que buscar com outra pessoa e está tudo bem. O importante é que você busque a sabedoria. O importante é que você invista em sabedoria, né? Para que você possa prosperar, para que você possa também crescer na sua vida. Então, o segundo princípio para tomar boas decisões é buscar conselhos com pessoas sábias, entendidas, peritas na área que você está precisando. Então, aconselhar, amados, é dar direção e orientação, é corrigir a pessoa, é recomendar algo, isso é aconselhar. Instrução é o quê? Instruir é educar, é preparar e é doutrinar. São duas coisas diferentes. Por isso que a Bíblia fala instrução e conselho. Então, a pessoa instruída é uma pessoa que é educada, preparada e doutrinada. Então, não seja uma pessoa orgulhosa, prepotente. Procure ajuda. Às vezes, amados, na própria vida conjugal, na vida financeira, nós precisamos ter humildade e buscar ajuda da parte de Deus. Terceira coisa, atitude sábia para tomar umas decisões sábias. Evite tomar decisões precipitadas. Provérbios capítulo 19, versículo 2. Provérbios 19, versículo 2. Evite tomar decisões precipitadas. Diz assim, olha, não é bom ter anseio sem conhecimento, muito menos ser precipitado e perder o caminho. Muitas decisões que nós tomamos, elas não dão certo, sabe por quê? Porque nós precipitamos as nossas decisões. Nós não pensamos, nós não refletimos, nós não meditamos, né? Nós não fazemos ali aquele tempo ali para poder examinar, para ver se aquela decisão está sendo correta ou não. Então, decisões precipitadas. Não é bom ter anseio sem conhecimento. E muito menos ser precipitado e perder o caminho. Então, terceira coisa importante para tomar boas decisões, decisões poderosas, é você não precipitar nas suas decisões. Ainda que seja algo importante e pareça que você vai ter um bom retorno com aquilo, espere, examine, pensa e reflita. Porque muitas vezes decisões tomadas precipitadamente são decisões que no momento parecem ser boas, né? Mas como diz a palavra, no final dão em morte, né? Dão em fracasso. Porque nós precipitamos naquela decisão. E é até importante a gente pensar nisso, amados, porque muitas coisas ilícitas, muitas ofertas ilícitas que nós recebemos, essas ofertas ilícitas, muitas vezes, elas nos convidam a tomar decisões precipitadas e rápidas. Não é verdade? Você sabe aquele dinheiro ilícito que
de repente, é ali que você tem que fazer, porque senão depois você não vai ter. Só que lá na frente você vai precipitar. Um relacionamento ilícito, camarada casado, de repente aparece uma fé, né? E aquela pessoa, né, tá ali tentando seduzir um camarada que é casado, e de repente ele se deixa levar precipitadamente pelos seus impulsos e pelos seus sentimentos, e aí cai, destrói o seu casamento. Então, muitas decisões da nossa vida, onde nós realmente fracassamos, é porque nós precipitamos, agimos sem pensar, sem refletir. Até na questão de comida. Até na questão de comida. Nós agimos de forma precipitada, por quê? Agimos de forma impulsiva. Você sabe que toda pessoa que é uma pessoa que tem equilíbrio nessa área relacionada à comida, é uma pessoa que ele sempre avalia. A primeira coisa para uma pessoa que ela quer ter uma boa saúde, né, que ela começa a mudar nessa área em relação à saúde dela, ele começa a ler as instruções daquilo que ele come, né, quando tem instrução, é claro. Né? Então, se você vai comprar um produto, você vai ler. Né? Quando eu comecei a mudar o meu estilo de vida alimentar, nós começamos por isso. Então, hoje, quando eu vou no supermercado, você pode ver, quando você me vê no supermercado, eu estou parado lendo o que tem no produto. O tempo todo. Eu demoro no supermercado por isso. Eu pego aí e leio se tem glúten, se tem produto isso, não sei o que lá. Eu vou olhando aquilo tudo. E aí, aquilo que eu estava louco para comer, eu desisto, porque eu comecei a raciocinar, a refletir e pensar. Então é assim que nós tomamos decisões corretas, né? Até na área de comida. Porque a gente come por quê? Nós comemos pelo impulso. É pelo impulso. Você vê aquele sorvete com aquela calda, com aquela... Aí você vai para cima. Mas eu reflito, eu penso, olha, gordura hidrogenada, açúcar em excesso, né? Eu começo a pensar e a refletir. E quando eu começo a raciocinar e refletir, eu resisto àquilo. Por quê? Eu estou examinando, pensando e refletindo a respeito daquilo que eu estou fazendo. Aí perde sabor, perde a vontade. Perde a vontade. Né? Por mais atrativo que seja, mas se há um momento de reflexão, de pensar, você toma a decisão correta. Então, as decisões importantes são decisões que você não toma precipitadamente, você não age impulsivamente. Você sempre espera, examina, você gera ali um momento de reflexão a respeito daquilo. Quarta atitude que você tem que tomar para tomar decisões sábias. Sonde as motivações das suas decisões. Sonde as motivações das suas decisões. Não é bom, como nós lemos aqui, proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Está lá em Provérbios 19:2. Irmãos, é claro que nós não podemos pensar que as nossas decisões não terão envolvidas, né, a questão emocional. Né? É claro que é impossível, tudo está envolvido com a questão emocional, até porque nós somos seres emocionais. Mas nós precisamos sempre refletir e pensar e avaliar quais as motivações que estão nos levando àquilo. Então, os nossos sentimentos, né? A Bíblia diz assim, em Provérbios 4:23, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, você precisa discernir o que está por trás do seu sentimento. No momento de raiva, no momento que você vai estar com raiva de alguém, vai brigar com alguém, você tem que discernir qual o sentimento que está por trás daquilo. Discernir as reais motivações que estão por detrás das nossas decisões. Quais são as motivações? Quais os sentimentos que estão me levando a isso? Né? A essa decisão. Então, muitas vezes, nós cortamos relacionamentos com pessoas, com alguém, sabe por quê? Por causa de raiva. Porque nós estamos ofendidos e com raiva, com o ressentimento de uma pessoa. Aí você toma uma decisão movido pela raiva. Então, os nossos sentimentos, às vezes, eles nos enganam. Eles nos enganam o tempo todo. Então, você tem que estar discernindo quais são os sentimentos que estão por trás daquilo, né, que você está fazendo. Tem muitas coisas que nós deixamos de fazer, né,
Porque nós temos complexos. Tem pessoa que tem complexo com relação à sua aparência, complexo com relação à sua condição social, complexo em relação à sua família. E às vezes ele se sente complexado e por esse sentimento de complexo, ele não toma decisões. Ele fica se sentindo retraído, né? Ele não tem coragem em algumas áreas por causa dos seus sentimentos. Então, muitas vezes nós somos enganados por causa dos nossos sentimentos, daquilo que nós sentimos aqui dentro. Por isso que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, observa as saídas do seu coração, porque é do coração que procedem, né, todas as coisas. E a gente precisa estar, quando a gente tomar as nossas decisões, você precisa estar avaliando os seus sentimentos. Por que você está agindo daquela forma? Qual o sentimento está te levando a agir daquela forma? O próprio salmista Davi, no Salmo 42, versículo 11, diz assim, Salmo 42, 11. Olha o que o salmista fala a respeito de si mesmo. Por que estás tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O que Davi está fazendo aqui, amado? Davi está olhando para dentro de si mesmo, está olhando para a sua alma, está olhando para os seus sentimentos, para as suas emoções, está dizendo assim, por que você está abatida, minha alma? Por que você se entristece, ó minha alma? Se perturba dentro de mim. Ele está fazendo uma reflexão, ele está questionando os seus próprios sentimentos. E a gente precisa questionar os nossos sentimentos. Por que eu estou sentindo assim? Por que eu estou me sentindo essa pessoa, muitas vezes, humilhado nesse momento? Por que eu estou sentindo dessa forma? Então nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Uma pessoa complexada, seja em relação à sua vida, ela não consegue tomar decisões desafiadoras. Por quê? Porque ele se sente complexado em relação àquilo. E aí ele não consegue tomar decisões que são decisões que vão desafiá-lo, porque ele se sente complexado. Então examine, meu amado, assim como Davi fez, os seus próprios sentimentos. Examine a si mesmo, fale consigo mesmo dos seus sentimentos, liberte-se desses sentimentos negativos. Então você tem que olhar para si mesmo e falar, Senhor, por que você está abatido? Por que eu estou abatido hoje? Por que eu levantei nessa manhã, ao invés de levantar, dizendo, Senhor, a alegria do Senhor é minha força, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu levantei abatido. Por que eu levantei abatido? Questione a si mesmo, né? Faça essa autoavaliação, essa autoindagação. Então, ouça e sinta a mensagem que vem de dentro de você. Que vem de dentro de você. Vocês já perceberam, amados, que muitas vezes, quando nós estamos ansiosos, muitas vezes a gente está ansioso, preocupado, né? Aquela perturbação dentro de nós. Mas muitas vezes a gente está ouvindo uma voz lá no fundo dizendo assim, olha, aquieta-te, saber que eu sou Deus, confia em mim, tenha paz no coração. Lá no fundo a gente ouve essa voz, que é a voz do Espírito Santo de Deus, né, em nossas vidas. Mas os nossos sentimentos estão ali, a ansiedade, está ali, sabe, aquela preocupação, está ali aquele temor. E o Espírito de Deus está ali por trás, dizendo, confia em mim. Aquieta, descansa o seu coração. Então, muitas vezes, os nossos próprios sentimentos, eles abafam a voz do Espírito Santo de Deus em nós. Nós sentimos de forma tão intensa, tão forte, né? Os nossos sentimentos são tão fortes e tão intensos, que abafa a voz de Deus que está dentro de nós. Porque as pessoas muitas vezes falam assim, bispo, mas eu não estou ouvindo Deus me falar. Mas Deus está nos falando a todo momento, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, a todo momento ele está falando. O que acontece é que as nossas emoções, nossos sentimentos falam mais alto. E quando você está num ambiente onde tem gente falando muito alto, muito alto, muito alto, e você está querendo ouvir uma outra pessoa falar com você ali, está querendo ouvir, sei lá, uma mensagem no celular, a gente tem dificuldade, não é verdade? Por quê? Porque tem muito barulho. E quando tem muito barulho, você não consegue discernir aquilo que você precisa estar discernindo naquele momento. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então,
Nós precisamos sempre estar avaliando os nossos sentimentos. Quinta coisa importante, amados, vai anotando aí. As decisões mais difíceis a serem tomadas são as mais importantes na nossa vida. E eu chamo essas decisões de decisões poderosas. Sabe por quê? Porque são as decisões que vão te libertar, são as decisões que irão determinar o seu futuro, são as decisões que vão te fazer prosperar. São as mais difíceis. São as decisões que vão determinar a sua saúde lá na frente. Por que é difícil, né? Eu estou falando de saúde aqui a todo momento, mas por que é difícil uma pessoa tomar uma decisão em relação à sua saúde? Porque ela vai exigir de você o quê? Renúncia. Ela vai exigir que você saia da sua zona de conforto. Ela vai exigir que você tenha disciplina. Então, as decisões mais importantes são as decisões mais difíceis. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas isso é muito difícil. Não vou conseguir fazer isso não. Né? Mas são as decisões mais difíceis que são as mais importantes. Porque elas vão transformar a sua vida. Então, decisões poderosas são decisões difíceis, mas são decisões desafiadoras, mas são decisões que libertam, são decisões que te fazem crescer, são decisões que vão determinar o seu futuro e são decisões que vão prosperar a sua vida. Quantos querem tomar decisões poderosas? São as mais difíceis na sua vida, são as mais desafiadoras, né? Mas são elas que vão determinar o seu futuro, o seu sucesso e a sua prosperidade. Então, às vezes, é algo que você precisa se desfazer, é algo que você precisa abrir mão, relacionamentos que estão prejudicando você, comportamentos inconsequentes e que você precisa renunciar e abrir mão, mas são essas decisões que são as decisões que vão transformar a sua vida. Quando a gente fala de renúncia, né, a gente já fica pensando, meu Deus do céu, renúncia já é uma coisa pesada. Mas, amados, são essas decisões, sabe, quando você se liberta disso, quando você está, por exemplo, ali com o coração cheio de ódio de alguém, magoado com alguém, né? E que você sabe que você precisa liberar o seu coração, é essa decisão que vai abrir portas para que a prosperidade chegue à sua vida. Porque um coração fechado, um coração angustiado, um coração cheio de mágoa, um coração cheio de ressentimento, é uma porta fechada para o sucesso, para a prosperidade e para a felicidade. E Deus está esperando que você tome essa decisão de liberar o seu coração, de perdoar, de dizer assim, olha, eu não quero mais, sabe, guardar esse ressentimento, essa mágoa no meu coração. Eu tomo a decisão hoje de liberar o perdão. Então o perdão é uma decisão que você toma para o futuro. Você toma hoje para o seu futuro. Você vai colher disso no seu futuro. Você entende? As decisões poderosas são as decisões mais difíceis que nós temos que tomar. São as mais difíceis. Olha num casamento, né? Às vezes o casamento está dando errado, o casamento, a coisa está, sabe? Você sabe por quê? Por causa da natureza do camarada ou da mulher. Coração duro, orgulhoso, né? Não quer mudar. É aquela pessoa que diz assim, eu nasci assim, você sempre assim, né? E vou morrer assim. É o cristão Gabriela, né? Não muda. Mas se ele mudar a decisão dele, se ele ceder, se ele renunciar, se ele voltar atrás um pouco naquilo que ele está ali, sabe, dizendo não muda, meus amados, isso vai mudar o casamento dele, vai transformar aquele deserto num jardim, sabe, num jardim em flores. Por quê? Porque ele tomou uma decisão de mudar o seu comportamento, a sua natureza, a sua atitude. Bispo, mas não é fácil mesmo. Por isso que são decisões poderosas e que vão transformar a sua vida. Às vezes você fica ali por baixo, sabe, nas coisas menores, mas são as mais importantes, são as mais desafiadoras da sua vida. São as mais desafiadoras da sua vida. E que está em suas mãos. Por isso que tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, olha, é na hora da decisão que você determina o seu futuro. É na hora da decisão que você vai determinar o seu futuro. É quando você decide agora. Né? Não é uma coisa que acontece por acaso. Na hora da decisão que você determina o seu futuro.
Então, quais são as decisões poderosas que você precisa tomar ainda nesse ano, sabe? Para que no ano que vem você possa começar a ver uma colheita diferente na sua vida. Quais são as decisões poderosas em relação ao seu casamento, decisões em relação à sua vida profissional, decisões em relação à sua vida espiritual? Porque tem muitas pessoas também que estão procrastinando as decisões que precisa tomar na sua vida espiritual, em relação a Deus, em relação ao reino, em relação ao ministério, a sua vida com Deus. A gente vai empurrando muitas vezes com a barriga. Mas essa decisão pode mudar toda a sua vida. Toda a sua vida. De repente Deus está te chamando para um ministério, para servir em determinada área na igreja, para tomar uma posição em relação à sua vida espiritual. Às vezes são maridos, às vezes são esposas, que tem que tomar uma decisão na sua vida espiritual, mas ele vai empurrando com a barriga. São decisões poderosas. Um homem que não assume o seu sacerdócio na sua casa, a sua posição na sua casa, ele gera uma instabilidade no seu lar. Ele gera uma instabilidade no seu lar. E o contrário também, né? Se você toma uma decisão em relação à sua vida espiritual, de assumir a sua posição espiritual na sua casa, tudo vai mudar também. Eu sempre digo isso, amados. Por que na igreja tem mais mulher do que homem? Porque os homens não estão assumindo a sua posição espiritual. É o homem que é o cabeça espiritual dentro da sua casa. Ele é o sacerdote, né, dentro da sua casa. Ele é o provedor, né? Ele é o profeta dentro da sua casa. Mas quando o homem não assume a sua posição espiritual, aí a mulher assume a posição. E quando a mulher assume a posição espiritual, está desestabilizando a sua casa. Porque esse papel é o papel do homem. Do homem. E aí a coisa fica desestruturada. Então nós precisamos, amados, tomar decisões. Quais são as decisões poderosas que você precisa tomar esse ano em relação ao seu casamento, à sua vida profissional, à sua vida espiritual, à sua vida intelectual, né? Se tornar uma pessoa mais sábia, né? Não ser um camarada sem cultura, tornar um cara mais sábio, ler mais, ter mais conhecimento, né? Não ficar perdendo tempo aí com besteiras. A nossa vida é tão curta, amados, tão curta, né? E às vezes você olha para trás e diz assim, meu Deus, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter buscado isso, né? Como diz a música ali dos Titãs, podia ter lido mais, podia ter, né, feito tanta coisa, tanta coisa. Então, quais são as decisões poderosas que você tomou pensando no seu futuro, que vão determinar o seu futuro? Quantos solteiros, amados, que muitas vezes, né, tomam decisões erradas em relação à sua vida conjugal? O casamento não é como um jogo de cartas, né? Casamento é uma decisão que você toma hoje, que vai refletir no futuro. É uma decisão que você toma hoje e vai refletir no futuro. Não é um jogo de cartas. Por isso, que quando você casar, preste bem atenção que você ainda que vai casar. Primeira coisa. Não case sem antes avaliar, investigar. Não vá para o altar sem antes avaliar, investigar, fazer prova do caráter do seu cônjuge, do comportamento, da educação. Vê se ele trata bem os pais dele. Veja se ele é crente de verdade. Veja se ele te respeita. Deu para sentir aí? Casamento não é um jogo de cartas. Você tem que avaliar as coisas. É uma decisão que você toma hoje que vai refletir lá na frente. Lá na frente. Então você tem que olhar tudo na vida do camarada, gente. Principalmente as mulheres, né? Os homens também em relação às mulheres. Mas principalmente as mulheres. Elas precisam avaliar a vida do camarada. Faz um rastreamento, puxa a capivara do camarada, vê como que ele trata os pais na casa dele, vê se é crente de verdade, vê se tem caráter, vê se respeita as outras pessoas, olha a maneira de falar, vê se ele te respeita.
Ah, bispo, mas ele é lindo, ele tem uma BMW, bispo, que é uma coisa maravilhosa. Tá? Tem uma BMW, ele tem uma casa, ele tem... Amado, não adianta nada. Não adianta nada. Você precisa avaliar a pessoa que você está se relacionando. É uma decisão. Ou você está decidindo por causa do carro, por causa da casa, por causa disso e daquilo. Não, você tem que decidir por causa da pessoa. Por causa da pessoa. Então tem muitos casamentos que dão errado, porque você decidiu errado. E às vezes a pessoa fala assim, ah, bispo, mas nossa, eu não esperava que minha vida desse isso. Meu amado, você tem o marido que merece, você tem a esposa que merece. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Foi você que escolheu. Foi você que decidiu, né? Ter a esposa que você tem e o marido que você tem, né? Então, tome decisões sábias que vão refletir para o seu futuro. Então, não case com o primeiro príncipe que vier, porque esse príncipe lá na frente pode virar um sapo. Lá na frente pode virar um sapo, esse príncipe que você escolheu para a sua vida, né? Então, avalie tudo, meu amado, faça um check-up geral. Né? Sempre no nosso curso de noiva a gente fala isso, né? Avalia tudo antes, para depois você não se arrepender, né? É igual comprar produto, você compra, olha direitinho o produto, para depois lá na frente você não se arrepender. Então, assim como o casamento, amados, é uma decisão poderosa para o futuro, cuidar da saúde também é uma decisão poderosa que você toma hoje para o futuro. Então, se cuidar da sua saúde hoje, vai determinar lá na frente como que você vai ser. Se você vai ser um diabético, se você vai ser uma pessoa obesa, se você vai ser uma pessoa com problema cardíaco. É a decisão que você toma hoje. Então, quando eu decidi quando eu decidi em relação à minha saúde, não era pensando, sabe, aqui, não. Eu estou pensando lá na frente. Quando eu tiver os meus 70 anos, eu quero estar bombado, 80 anos, eu quero estar fazendo academia, correndo, sabe? Lá no sênior, ganhando o prêmio do sênior. Por quê? Eu quero cuidar da minha saúde hoje. Né? Para lá na frente eu não ficar reclamando. Ah, meu Deus, olha para você ver, que azar. Que azar, eu estou tão gordo. Olha o azar que eu estou, né? Porque eu estou gordo demais. Isso não é azar, isso é fruto das suas decisões. Por mais dura que seja essa realidade, é fruto das nossas decisões. Ah, bispo, mas é difícil. Mas é o que você tem para hoje. É decidir de forma correta. Sabe? Por isso que eu quero trazer essa clareza para você. Talvez esteja te incomodando, talvez esteja sendo, sabe, chato para você. Mas, meu amado, é essa a realidade. Nós somos hoje o resultado daquilo que nós decidimos ao longo das nossas vidas. E você tem um poder nas suas mãos de tomar decisões na sua vida. Então, toda mudança começa na hora que você toma a decisão acertada. Uma decisão acertada. Então, eu quero terminar nessa manhã dizendo a você, né? Ainda há tempo de você tomar decisões acertadas na sua vida. Uma última coisa, mas as decisões que nós tomamos, elas precisam sempre ser decisões também íntegras. Decisões íntegras. Tudo que você tomar decisão tem que ser com integridade. Não pode ser nada debaixo dos panos. Não pode ser nada ilícito. As suas decisões têm que ser decisões íntegras, inteiras, verdadeiras. Né? Não tome decisões quando você está com dúvida, sabe? Ali, coisas ilícitas e erradas, né? Por mais que as decisões que não são corretas, né, ilícitas, possam trazer resultados rápidos, esses resultados, eles não são duradouros e nem são abençoados. Então, tome decisões que sejam íntegras na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Queria você ficar de pé nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós queremos nessa manhã dar ouvidos à instrução que recebemos da Tua Palavra, porque a Tua Palavra diz que o sábio, ele ouve a instrução, o insensato, ele ouve, mas ele não considera a instrução do Senhor. Eu creio que nessa manhã aqui estão pessoas sábias, pessoas que querem mudar a sua vida,
Pessoas que querem experimentar um novo patamar de vida, Pai. De alegria, de prosperidade, de felicidade, de sucesso nas suas vidas, Pai. E tudo isso começa, Senhor, com as decisões que nós tomamos, meu Deus. Que Teu Espírito Santo, nessa manhã, venha quebrantar os nossos corações. Ó Deus, fazer com que nós possamos voltar para nós mesmos, assim como fez Davi. Olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Pai, nós queremos olhar para as nossas decisões que tomamos até agora. Queremos olhar, Senhor Jesus, para tudo aquilo que nós temos feito, Senhor, ao longo da nossa vida, seja no nosso casamento, na vida profissional, na nossa saúde. Ó Deus, nas amizades que nós buscamos para o nosso relacionamento. Espírito Santo de Deus, que nessa manhã o Senhor venha trazer quebrantamento em nossas vidas. O Senhor venha nos dar entendimento, instrução, ó Deus, para nós nessa manhã, Pai. Nós queremos, Deus, tirar do nosso meio todo orgulho, toda vaidade, toda prepotência. Joga por terra nessa manhã, meu amado. Joga por terra. Talvez o que você está ouvindo nessa manhã é o conselho de Deus para a sua vida, a instrução de Deus para a sua vida. E às vezes você está resistindo no seu coração. Talvez você está dizendo assim: olha, quem é você para falar comigo? Quem é você para estar me repreendendo nessa manhã? Quem é você para estar corrigindo os meus caminhos nessa manhã? Talvez seu coração esteja resistindo a essa palavra. Mas em nome de Jesus, eu te peço, tenha humildade. Receba essa palavra. Receba essa instrução sobre a sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus mudar, refazer aquilo que precisa ser refeito na sua vida. Ah, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.